Não se pergunta, é bate-papo. Não. Conversa de boteco. E é gravado, a gente consegue tirar todas as besteiras que o Greymar fala. Consegue? Na verdade... Não, vai ficar aí, vocês vão entender como é que funciona. O Ed é devagar. Tudo que a gente deixa na mão do Ed é assim, ó, demorado. Tem nada a ver com isso não, mano. Vai deixar essa... Ela tá do ladinho. Cara, ele jantou. Vamos lá, Ed, então? Por favor. Cala a boca no estúdio. Trem. Luquinhas, tá contigo. 3, 2, 1. Não tá cortando o Lucas muito, não? Também com essa barriga de cadela. 3, 2, 1, silêncio no estúdio. Gravando. Você tá no programa. Mente Brasil tá no ar. Essa emoção que a gente não precisa, gente. É por isso que o Brasil não vai pra frente. Por quê? Porque ele, o homem que está de volta, ele hoje está aqui com a gente, para a nossa alegria. Muito obrigado por vocês estarem conosco. Nós somos o Podcast Made Brasil, hoje muito bem acompanhado, mas já chega a vez dela. Como nós somos muito educados, então vamos deixar ela por último. O menino tá de volta, menino Grey. Ele tá aqui com a gente hoje com a sua barba mal feita, o cabelo daquele jeito. Lucas Santana, senhoras e senhores. Ó, eu quero ajustar uma votação aí, por gentileza, porque toda vez que eu tô no podcast, eles reclamam do meu cabelo. Tá tão ruim assim? Esse moicano seu que você fez aí Me ajudem. Foi cagado esse mesmo. É isso aí, o cara pega as revistas mexicanas e tenta fazer esse corte e geralmente não dá certo mesmo. Muito obrigado por sua participação, Lucas Santana. Calma, Raymond mexicano, é sacanagem. Do lado direito, ele mesmo, gente. E o menino que tá sempre nas passarelas, ele que veio de Navegantes para o Mundo, o cara que nasceu para brilhar e que aqui o nome dele é muito melhor, que é Greymar. Greymar Gonçalves, senhoras e senhores. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom estar aqui novamente, ainda mais com a nossa amiga Suelen Lopes. Muito melhor do que estar com esses caras aqui. Mas que bom que você tá aqui, Suelen. Exatamente, tá faltando um integrante, não. Vejam que ele é tão individualista que ele ganhou uma câmera só pra ele. Vejam só. Eu fui expulso da bancada, entendeu? Agora tá com esse papo, ninguém conseguiu ligar o equipamento. Me ligaram, gente, vem pelo amor de Deus! Aí eu tô aqui. Nosso enviado especial. Aí. Ele está na rua agora fazendo reportagem. Fala pra galera mandar 5 contos pra Lan House aí que tem. Esse cara que já saiu atravessando tudo é Edivan Carneiro, senhoras e senhores. Fala de pausa pra mim, por favor. Lindo! E agora a pessoa mais importante que está aqui entre nós, eu mesmo, você já falou Rai de mim. Soares. Muito bom, galera. Agora, apresentando ela, a pessoa que nos trouxe muita dificuldade, porque a agenda dela é bem complicada, para trazer aqui hoje foi uma arte. Tava mais fácil chamar o Trump aqui do que a Suelen, né? Exatamente. Aliás, o Trump se jogou para participar, o Biden também, mas ela não. Ela, com 10 anos de experiência nas costas, na área de psicologia, a terapeuta, a psicóloga, a minha amiga Suelen Lopes. Obrigada pelo convite, obrigada por estar com vocês e vamos lá, bater um papo aqui. É isso aí, já foi muito regado a pão de queijo, o que o Luquinhas não para de comer, pelo amor de alguém. Nossa senhora. Alô, José Vilmar, pode levar de volta, porque não dá não, viu? Não dá, tá comendo demais. Eu até esqueci de colocar minha gravata, porque hoje, num dia de gala, a gente precisava estar melhor vestido. Suelen, muito bom. Antes, deixa eu só... Lembrei agora, viu, Ed? Obrigado. Nem sei o que é. Mas é isso mesmo. Nós que falamos tanto do Erivan aqui, que é o irmão gêmeo do Ed, e junto com ele, eles têm um projeto muito interessante lá no Rio, lá em Macaé, Cupad, que é o Lupa TKD. E hoje a molecada do Lupa foi para um torneio e saíram muito bem. Campeonato estadual, né? A galera foi pro campeonato estadual, mandaram super bem lá. Muitos atletas campeões aí, a galera mandou muito, muito bem. Tá todo mundo de parabéns. Uma salva de palmas pra galera do Lupa Taekwondo. Professor Erivan, obrigado por me representar. Vai lutar amanhã. Isso aí. Estamos torcendo por você, Erivan. Parabéns por todos que participaram, seja os que ganharam ou os que não ganharam, mas valeu mesmo. Vai lutar amanhã, no caso, domingo, né? Que quando sair, já lutou. Aí no próximo a gente fala se ele ganhou ou não.
Exatamente, muito bom. Então, a galera, sigam, por favor, Tem que ganhar, né? o @LupaTKD, que é o Insta dessa galera que tá fazendo um trabalho muito legal, viu, Ed? Parabéns mesmo, viu? Obrigado. A gente que agradece. Parabéns. Mandar um recado pro Erivan rapidão. Aproveita que eu não tô e vê se ganha o outro cara, mano. Porque você já não ganha mesmo. Então, é isso. Obrigado. E depois que você ganhar, vem pra cá que a gente tá doido pra mandar o Ed embora, porque você faz mais parte disso do que ele. Beleza? Galera, é o seguinte, então, pra gente introduzir a Suelen, acho que é interessante pra quem não conhece saber um pouco da história dela. Como ela chegou até aqui, como ela, de repente, conheceu esse maluco que tá à esquerda dela. E conta pra gente, Su, por favor, a sua história, seus atos de vitórias pra chegar até aqui e por que você tá aqui hoje. É longo. Não tem problema, podcast é pra isso mesmo. Vou falar um pouco sobre por que eu escolhi psicologia, né? Uau, E vou falar um pouquinho da minha carreira até chegar aqui. pode. Então tá, beleza. Então antes eu já vou te fazer uma pergunta já para introduzir se isso sempre foi um desejo teu. Então você pode chegar nisso a hora que você quiser. Ok. Não, respondendo sua pergunta, não sabia o que fazer. A gente, com a fase ali de 18 anos, a gente sempre tem dúvida, né? Daí vai pro teste vocacional e aquela dúvida. E a única coisa que eu sabia é que eu queria terminar o ensino médio e ir pra faculdade. Então foi quando meu pai falou assim, por que você não faz psicologia? Sério, seu pai fez? Foi Falou? ele que deu a ideia. Meu Que pai é legal. muito bom de ideia. Aí eu falei assim, por que não? Eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre isso, daí prestar vestibular. Aí eu tava entre nutrição e psicologia. Nutrição não sei, mas eu fui. A gente sabe por quê. Por quê? Tanto que comeu no começo da gravação. Não, mas aí é nutrição, não gastronomia, né? Boa. Obrigado, Ed. Tomou uma voadora. Toma aquela patadinha. Segue. Enfim, daí eu fui pra esse vestibular pros dois e resolvi realmente seguir com a psicologia e foi a melhor escolha, porque realmente eu gosto do que eu faço e eu me encontrei na psicologia. Prestou onde? Sua cidade? Que Na cidade minha que cidade, Sorocaba, foi lá Boa. que faculdade de psicologia. E eu fiz 5 anos de faculdade e logo em seguida eu tava sem saber muito. Eu gostaria de atuar na minha área, que era de atendimento, clínico. Mas quando a gente é recém-formado, a gente quase não pode muito o que escolher. Você acabou de se formar, você tá meio perdido, sabe pra onde vai. E foi aí que eu fui para onde tinha emprego, que foi as agências de emprego para selecionar pessoas para vaga. Uhum. E eu fiquei trabalhando nisso durante o ano seguinte que eu me formei e eu não gostava. Não gostava de jeito nenhum de estar selecionando pessoas para uma vaga ou não. Porque para mim, eu tinha feito psicologia para ajudar pessoas, para realmente trabalhar a questão psicológica. No caso, eu tinha uma inclinagem mais para clínica. E eu trabalhava em agência de emprego. E foi então... Desculpa, Su. Ed, se comporta, por favor. Ele tá brigando com o equipamento. Eu tô aqui Por quietinho. favor, Ed. Desculpa, Su. Nem fui eu. Enfim, foi aí que, trabalhando quase 2 anos na minha cidade e não trabalhando na área que eu queria, eu falei assim, poxa, eu não estudei pra isso. Aí veio aquela frustração de recém-formado. Depois que a gente sai da faculdade, a gente sempre pensa, nossa, quando a gente tá na faculdade, a gente sempre pensa, nossa, eu vou me formar, eu vou pegar o meu diploma. E quando você pega o diploma, você fala, e agora? O que eu vou fazer com Eu isso? sei como é isso. Exato. E Eu foi tô até hoje exatamente, assim. comigo não foi diferente. E eu falei, nossa, o que eu faço, né? Aí eu fui pra agência de emprego, não gostava do que eu fazia. E eu falei, não, eu quero ir pra clínica. E aluguei uma sala e comecei a... Clinicar? Cara, eu montei minha sala, consultório, e vamos batalhar. Mas como, né, nem tudo é perfeito, era muito difícil. O início é tudo muito difícil. E a renda não entrava, né? Era... pingado. Nossa, eu não consigo sobreviver, voltar para agência de emprego. E eu trabalhava nos dois, tanto na agência de emprego durante o dia e à noite, depois do expediente, eu atendo pacientes. Aí eu vi que em São Paulo, né, Sorocaba, eu tava muito nessa questão de, nossa, eu tô trabalhando muito, não tô trabalhando na área que eu gosto e ganho pouco, né? Não tava ganhando. Foi aí que eu recebi uma proposta pra trabalhar no Pará. Daí, Calypso! Pará. Daí eu falei assim, nossa, Pará. Longe da família, longe de todo mundo. Tinha 25 anos na época. Triste, Idade né? de Lucas Santana. Eu lembro que eu tinha 25. Lembra como se fosse Pois ontem, é. né, Lucas? Como se fosse hoje. E aí eu falei assim, nossa, eu acho que é a oportunidade que eu preciso para atuar onde eu quero. Não sabia nem o que ia acontecer. Mas eu falei, acho que vai ser bom. Daí
falei com a minha família, né? Acho que o mais difícil é se desligar. A minha mãe apoiou, meu pai apoiou, meus pais sempre me apoiaram nas coisas que eu gostaria. Pro meu desenvolvimento da faculdade, eles apoiaram. Depois, quando eu decidi ir pro Pará do outro lado né? Estando em São Paulo, morar no Pará, muito longe. Eles me apoiaram. Muitos não entenderam, mas eu fiquei com a cara e com a coragem. Cidade nova, mundo novo, completamente diferente. Foi uma das experiências mais difíceis e marcantes. E eu costumo dizer que a experiência de ter morado no Pará, acho que foi um estágio para eu morar aqui. Caramba. Só uma pausa. Você disse que pegou uma clínica, né? Alugou um espaço, montou uma clínica, começou a clinicar. Você lembra do teu primeiro ou da tua primeira paciente? Eu não lembro do primeiro. Eu lembro, assim, que eu tinha alguns, mas eu lembro de um que eu converso até hoje, na verdade, né? Que depois, né, quando não é mais paciente, vira até... Entendi. Tem um lance de não poder ser... Desculpa, já tá desvirtuando, tá? Mas É tem um sempre lance assim. de não poder ser amigo, né? Alguma coisa assim, né? Ah, sim. Quando você não pode atender amigos. Por exemplo, você é meu amigo. Eu não posso te atender. Então, se você é uma psicológico, Por quê? precisa... Boa pergunta. Porque é óbvio, né? Não, por quê, Lucas? O que é óbvio? Ela vai falar agora. Fala aí. O que seria óbvio? Não quero tirar a autoridade dela aqui Não, nesse eu tô programa. curioso. Fala aí pra nós por quê. Não pode porque já sabe dos BO Porque dele. a amizade de vocês pode deturpar o julgamento dela com o que você Porque falar, o que ela, você tá sentindo. ela não pode Caraca, porque Ed, ela muito sabe bom. que o Rai não presta. Aí ela não tem como Você não fazer. precisa ser psicólogo. Ela já pra vai saber com a disso. cabeça pensando assim, não, esse cara não tem jeito, que ela já conhece. Vocês não estão Não? muito distantes. Não sobre você. Não foi isso que eu quis dizer. É com relação a não poder atender amigos. É justamente isso. O amigo não vai se abrir como deveria. Porque ele vai falar, ela vai me julgar, ou ela vai me entender mal, ou ela não vai me entender. Então, ele vai já ficar com dedos e não vai entrar no setting terapêutico, é assim que chama. Não vai ali se abrir, trazer o problema. Porque tem uma amizade, tem algo por trás. Então, primeiro já começa por aí. Não entra pro setting terapêutico. E também não funciona. A terapia não funciona, porque fica mais um rolê de amigos. Não vai ser uma terapia. Mas, mas isso é mais na parte do cliente, não na parte do profissional, né? Não, nós temos uma código de ética. Pelo código de ética da psicologia, não atendemos amigos nem familiares. Um crime. Ah, você tá me chamando. Eu também. Eu falei, vai. Vem a pergunta aí, qual é? Enfim, aí foi... Sueli, deixa eu fazer uma pergunta. Na sua clínica, né, que você começou, você, com base nessa experiência, você acredita que pro público brasileiro, a população brasileira no modo geral, o tratamento psicológico, né? Ele acaba ficando num segundo plano, uma coisa que o pessoal deixa meio de lado ou não se preocupa tanto? Eu vou falar pelo público brasileiro, não só no Brasil, no modo geral aqui também. Eu acho que ninguém ainda não prioriza a saúde mental. Prioriza um tênis da Nike, né? Prioriza uma camisa do Corinthians. Tá falando do Rai mesmo. Né? Mas não prioriza a terapia. As pessoas não entendem que sem a saúde emocional, né, a saúde mental, tudo em volta vai mal. Então a pessoa ela vai cuidar do físico, ela vai cuidar do material, ela vai cuidar de qualquer outra coisa, menos da saúde emocional, e nisso a pessoa não consegue ter um bom relacionamento, a pessoa não consegue ir bem profissionalmente, ela não consegue estar bem consigo mesma, muitas vezes não sabe nem quem é, perde a identidade. Então, assim, é muito complicado a gente estar com a tecnologia, com as redes sociais, a gente tenta falar muito sobre essa questão do cuida da saúde emocional, deveria ser uma prioridade, mas se você tem $50 para gastar com terapia ou para gastar com tênis da Nike, a maioria das pessoas brasileiras vão gastar da Nike. Obrigado, Ed, pela pergunta. Grey, fora aquilo que você já me deu um toque, você quer fazer alguma pergunta? Eu tenho... Grema, tira a mão do rosto, por favor. Tudo bem. Obrigado. Desculpa. Não, primeiro, a pergunta que eu quero fazer. Uma vez eu procurei uma psicóloga e, né, me abri e tal. Só que as coisas que ela falou pra mim foi coisas que eu já sentia que eu já sabia, sabe? Foi bem óbvio. Tipo, conta da história, você tem um passado que te faz ser assim hoje. Eu falei, tá, isso aí todo mundo já sabe, não precisa ser psicólogo pra saber. Mas assim, essa foi a impressão que eu tive daquela situação. Na verdade, eu fui em 2 psicólogos, sim, não sei porquê, mas... Então, sempre foi assim, sempre tive essa... Não sei, né? Esse psicólogo tá parecendo cartomante. Ele foi na mãe de Ná, ele não Vendo foi o na tarô psicóloga. dele. No seu passado, aparentemente, você... Não, mas né? Tipo assim, você sabe Rei de que... Vamos copas. supor, você sabe que se você
Que nem a gente tava falando naquele episódio, se você é forçado a comer, você sempre vai ter aquele negócio, tá? Eu tenho que, né, cuidar com isso e tal. Você sabe que cada coisa sempre vai ter uma, né, cada ação vai ter a reação, seja agora ou lá na frente, então tipo assim, foi meio que óbvio, foi essa impressão que eu tive então talvez, eu tô falando isso porque talvez tem gente lá que talvez não ache que funcione, entendeu? Ou que seja assim, algo muito... Ok. Uma coisa que você falou foi bastante interessante. Não sei porque eu fui em 2. É normal. Porque você muitas vezes não vai se identificar com o primeiro. Você não vinculou, você não se sentiu à vontade. E se você não cria um vínculo com o terapeuta, não vai funcionar. A terapia não vai funcionar, você não vai se sentir à vontade, você não vai criar um diálogo, né, uma intimidade. Não intimidade... Vocês entendem, né? Aquela Quando eu digo conexão, a né? conexão Isso, mesmo. É o vínculo. A gente costuma dizer vínculo com o terapeuta. E precisa uma identificação e um vínculo para que as coisas aconteçam, para que a terapia aconteça. Então, assim, quem diz que do primeiro... É como se fala, quem diz que no primeiro date vai dar certo o namoro? Verdade. Então, às vezes, você precisa ter alguns encontros, né? Pra escolher sua namorada. Namorado. Essa é uma coisa que minha psicologia, já passei pra um cliente meu que a gente teve esse debate. Essa conversa de bar dele. Pois é. Eu não entendo Aí eu essas tô aqui piadas no meio internas. de 4 homens, né? E homem é muito difícil, né? Procurar ajuda, procurar terapeuta, porque normalmente pensa que é É verdade. besteira, né? Eu falo pro Rai há anos pra ele procurar Mas por quê? psicólogo. Porque qual que é o... O Rai é perturbado, né? Às vezes eu acordo, às vezes eu tô Eu brincando. tenho uma pergunta, pode parecer bem besta. Pode ser já terminou. Só vou lembrar que a Sueli não terminou de contar a história dela. Então. Então. Não. Nossa, Termina, que então, triste. senão eu vou esquecer Não, mesmo. esses Se eu caras não, são se eu não demais. manter vocês aqui, daqui a pouco a gente tá falando de pipa. Bora. Só queria dizer que eu estou com a camisa que eu ganhei de aniversário, assinada pelos jogadores do Corinthians. Ó, viu? Que eu coloquei, uma camisa que eu não uso, tá? Só pra você saber, uma camiseta que eu não uso. É Um minuto, verdade. por favor. Ele nunca usa. Eu deixo ela penduradinha. Aliás, você sabe Eu por já quê. sei. Então, essa camisa é em homenagem a esse momento espetacular. Camisa de Renato Augusto, pra quem quer deu saber, pra tá ele? bom? Então quer dizer que Lucas e Vilmar. finalizar a história dela e as perguntas são menos importantes que a camisa do Rai, então. Não, é muito mais importante. Sim. Mas aí tu foi pro Pará, que foi um grande momento da tua vida, que foi um divisor de águas. Sim, foi lá que eu ganhei toda a minha experiência profissional. E eu trabalhei de fato onde eu queria. Não cliniquei, no sentido, não tive minha clínica particular como eu tinha em São Paulo, mas também em Sorocaba não tinha muito dinheiro, né? Não entrava muito, então ficava difícil sobreviver. Quando eu fui pro Pará, daí eu já trabalhei no setor público, né? Saúde, na área da saúde. E lá, sim, eu pude atender, tive várias experiências, pacientes realmente com doenças mentais graves, ou mesmo... É porque eu fiquei lá quase 6 anos. Então, nesses 6 anos, eu passei por algumas cidades. Eu morei no interior, bem diferente de Sorocaba. Tive que me adaptar Que já é interior. à cultura. Sorocaba já é interior, mas é uma cidade grande, né? Quente pra caramba. Não, isso eu já não sei. Pra Mas mim como tá não? de boa. É mesmo? Putz, eu achava quente pra caramba. Quantas vezes eu fui lá? Qualquer lugar Nunca. que você passa, você acha que é quente. Todo também acho que... Vamos lá. O Thai... Deve estar quente. 3 meses no ano. No inverno também. Não, no inverno não, né? Enfim. Pará foi onde eu pude me desenvolver como profissional e também como pessoa. Foi uma experiência, assim, grande, tanto no profissional quanto no pessoal, porque tava sozinha, né? Sem família, sem ninguém por perto, então, aquela coisa, você tem que se virar. Tem que fazer Com acontecer. 25 anos? 25 anos foi quando eu fui pra lá. E depois eu queria passar só um período mesmo. Na verdade, a intenção foi parar pra ganhar experiência, trabalhar no que eu queria desde o início. Mas eu sempre pensei, não vou ficar muito tempo lá. Vou ganhar experiência, máximo 5 anos, e depois talvez volto para São Paulo, ou não. E aí foi. Quando tava quase para completar 5 anos, eu falei assim, acho que agora já tá na hora de eu alçar voo de novo. E eu posso, acho que, pensar em ir para os Estados Unidos. E aí você pergunta, por que, né, Estados Unidos? Todo mundo pergunta aí. Por que Estados Unidos? Eu queria te fazer uma pergunta. Por que Estados Unidos? Por que Estados Unidos? Por que não? Por que os Estados Unidos? Por que não a Argentina? Ô, gente, deixa a menina falar. Por que Estados Unidos? Enfim, quando eu tinha 17 anos, eu já queria fazer intercâmbio. Caraca. Eu não... Com 17 anos eu nem sabia que existia outro país. Exato. Não, eu já sabia que Com existia. 17 anos eu comia terra ainda. Exatamente. Mas aí meus 17 anos pais... tá brincando de boneca ainda. Tá bom, desculpa, Su. Vixe, fala sério aqui, né? Falo tanto. Nós somos uma galera séria, vai ser um conteúdo legal, uma coisa, sabe, instrutiva. Em nome da equipe, eu peço desculpas.
bom. Já pode Enfim. fazer pergunta? Ou não? Com 17 anos, eu fugi de casa. eu queria fazer intercâmbio, mas meus pais não tinham dinheiro, né? Pra eu estudar normal. fora, né? Minha família não é rica. Então, eu tive que ficar no Brasil mesmo. Foi aí no ano se posso fazer intercâmbio, vou fazer faculdade. Aí que eu decidi fazer psicologia. Mas o desejo de fazer intercâmbio, morar nos Estados Unidos ou Canadá, veio antes da psicologia. Caramba, que legal. Seu irmão é. Você, na sua família é você, seu irmão e seus pais, certo? Isso. Dos 4, aliás, dos 3, alguém tem formação e tem alguma formação de psicologia, alguma coisa assim? Os pais não são formados. Meu irmão tá fazendo faculdade agora. Meu irmão tem 23, tá terminando a Eu faculdade. lembro Ah, que legal. vagamente. Você tá fazendo história na família, então. É. Que legal. Exato. Desbravando. na minha Provavelmente, né, Pioneira, eu tô pioneira. deduzindo que provavelmente você tenha sido a primeira pessoa a morar fora do país também. Também. É, que legal. Primeiro a fazer faculdade, morar fora do estado, mas... Que legal. Su, você falou que é psicólogo, normalmente ele tem uma carteira de clientes, né? Você constrói a carteira de clientes e é isso que faz o dinheiro de fato. Mas o pessoal fala muito sobre você aprender com o paciente também. Teve alguém que você já aprendeu bastante? Nossa, e como a gente aprende. Sim, porque parece que a situação que você tá passando naquele momento, eu não sei como é, mas parece que vem um paciente que você fala, não, você tá de brincadeira. Tem que explicar o que você tem que fazer, mas Exatamente. sou eu, na verdade. Você. Porque quando a gente fala setting terapêutico, a gente tira, assim, preconceito. Tipo, a gente costuma dizer se despir, né? Aham. Tirar o preconceito. Como o se que fosse uma pensa. folha em branco. Exato, aqui eu tô aquele momento, é para aquele paciente, ele vai me trazer, né? E a partir da história, do que ele trouxer, a gente vai trabalhar em cima. Então, eu não vou entrar com a minha história ali, porque vai dar bagunça. Mas aí sempre vem um paciente que esbarra em você. Claro, porque a gente também todo cheio de emoções, né? A gente também tem nosso lado pessoal. Por isso que falo, tem que tomar muito cuidado. Quando, na faculdade, os nossos professores, a gente bate muito nisso. Ética, se despir, não ir com preconceito. Acho que foi uma das coisas que foi mais enfatizada na faculdade. E realmente eu acho que é uma das coisas mais difíceis para você não entrar na história. Mesmo porque bagunça. Fala, nossa, eu tô passando por isso. Uma coisa que acontecia no Pará, isso é uma parte, não que aconteceu comigo particular, mas o que acontecia muito no Pará é cultural, meio... Não sei se é cultural, Briga de facão, gente. né? Muito briga de facão. Briga de facão? É, Não, tá. nunca vi. Nunca vi, né? Mas chegava pra mim muitos casos, assim, de traição, sabe? Mulher lá chorando e tomando remédio antidepressivo. E assim, ela chegava pra mim e falava assim, nossa, já fui traída 2, 3, 4 vezes. Não era uma coisa assim, ele me traiu uma vez, só descobriu uma vez. Não, era tipo 3, 4, 5. Aí a minha vontade era falar assim, você tá com ele ainda por quê? Trouxa. Desculpa. Aí você pega e fala assim, não sou eu, entendeu? É uma coisa assim, não sou eu, não é a minha opinião, não é como eu faria. É tipo assim, vamos entender por quê, vamos entender o que ela traz, vamos olhar pelo olhar da pessoa. Isso é muito difícil, acho que é uma das coisas mais difíceis. Eu imagino, até porque, por exemplo, se eu tô falando com o Greymar, e aí o Greymar vem me falar sobre o problema da vida dele. Normalmente eu falo da minha vida como que eu lidei com uma situação que tenha sido parecida. Exato. Então, quão difícil deve ser, né? Que o pessoal vem com problemas que às vezes você passou exatamente igual, que você poderia passar uma experiência pessoal e normalmente você só... Que Não, é vamos errado, ajudar. né? Não é bom você... Se alguém fala da vida dela, ela quer ajuda pra vida dela. Não, isso é uma... Exato. Ser acolhida, ela quer ser Isso, ela não acolhida. quer, Exatamente. tipo, que a gente não quer fazer com que a nossa história seja o centro da atenção, né? Que é o que a pessoa precisa, é o oposto disso. Mas eu tenho uma pergunta. Pode ser bem besta, pode parecer besta, mas faz sentido se você parar pra pensar. Nunca é. Qual que é o objetivo, qual que é o propósito do psicólogo? O objetivo? Isso. Tratar a saúde mental. Então, mas... Não tratar, né? Direcionar, talvez. Tá, seja mais específico. Porque assim, faz mais sentido você ir, você sabe qual tipo de ajuda você vai conseguir. Porque às vezes, como a gente já falou, que tem pessoas que não procuram, né? A maioria é homem e tal. Porque talvez não sabe que precisa isso, né? Então, acho que faz sentido se a gente sabe o propósito do psicólogo, então faz sentido. Então, porque eu sei que eu preciso desse profissional. Uma boa pergunta, mas assim, vamos clarificar. Normalmente as pessoas acham que ir para o psicólogo é somente quem tem problemas graves de saúde mental, uma ansiedade, uma depressão, uma esquizofrenia, uma psicose. Mas não, vai ao psicólogo quem tem problema.
Aí você me diz quem não tem. Verdade. É Boa. verdade. Boa. Aí você fala assim, eu não tô sendo um bom pai. Eu acho que eu poderia melhorar e alguns pontos. O que os homens normalmente fazem? Eu geralmente me corrijo. sozinho. Exato, não, eu vou Autocorreção. conseguir. Não, eu consigo fazer sozinho, vai ficar tudo bem, ou larga de mão. É verdade. Principalmente depois do terceiro filho, a gente nunca mais é o mesmo. Ah, de novo ele com essa piadinha pronta. Então, mas assim, talvez seja da característica do homem de... Só queria dizer que é pra o que Nathalie que o terceiro filho tá cancelado, tá? Não vai ter mais não, vocês ouviram aí. Deve ser da característica do homem de sempre encontrar uma resposta para aquele problema, né? Tipo assim, até num Não relacionamento... necessariamente. Não? O homem, ele não encontra a resposta para aquele problema. Muitas vezes ele ignora o Ele problema. só deixa de lado, né? Depois eu Exato, ele resolvo. não resolve, ele ignora. E aquele problema vai aumentando e muitas vezes, por isso que a gente vê muita coisa acontecendo hoje em dia, tipo divórcios, os filhos, educação dos filhos, suicídios, né? Adolescentes muito rebeldes. Tudo tem a ver, muitas vezes, com a postura do pai que não se posicionou, não deixou de lado, deixou passar, deixou de dialogar, deixou de... Porque o homem tem muito disso. Ô Suelen, tentando pegar uma carona aí na pergunta do Greymar, e pra ver se a gente consegue, de alguma forma, de repente até ajudar alguém que vai estar escutando a gente. Como é que eu sei, ou vou botar como se fosse qual o principal sintoma do que eu sei que eu preciso procurar um psicólogo? Que tem muita coisa que é um problema só interior, pessoal, e você consegue resolver, né? Também não vamos diminuir ou aumentar o problema da pessoa, mas quando eu sei que não, nesse ponto aqui eu preciso parar e procurar um psicólogo. Boa, Tem Ed. como distinguir esse passo? Então, é muito difícil responder essa pergunta pontualmente, porque cada um tem um problema. O que é um problema pro Ray não é um problema pro Gray, certo? Então, cada um vai pegar. Ray, Só quero que me chame assim daqui. Meu nome é Lei. Não é lei. Entendeu? Então, assim, cada um... É quando a dor dói muito. Onde tá doendo mais? Entende? Então, às vezes é falta de... eu perdi a identidade. A pessoa não sabe que perdeu a identidade. Alguém vai falar assim, nossa, perdi minha identidade. Daí você fala, o RG? Pois é, entendi. Né? O que é perder a identidade? Perder a identidade é você deixar, muitas vezes, não saber falar não para os outros. Você vai falando sim e vai aceitando o que o outro te imponha, muitas vezes, numa relação, por exemplo. A mulher tende, né, a direcionar mais e muitas vezes ser mais autoritária. E o homem, é um exemplo, tá, gente? Não é no modo geral. Isso que eu ia te perguntar, nem tudo é igual pra todo mundo, né? Eu acabei de falar, não tem como saber exatamente, porque cada um tem uma dificuldade. Eu não vou dizer que o problema do Rai é igual ao do Lucas. Entendi. Então, assim, perder a identidade é nesse sentido. Você não sabe quem você é, o que você gosta, porque você entrou num ambiente que você... não, porque eu tenho que ser assim, porque agora eu tenho filho. Eu tenho que ser assim, porque minha esposa tá dizendo pra eu ser assim. Chega um momento que você... tá irritadíssimo. Exato. Brigando por qualquer besteira. Essas atitudes que a gente vê normalmente no cotidiano, e você nem sabe por quê. Mas por quê? Porque você perdeu sua identidade. Você já não sabe quem você é. O que você gosta. Se eu perguntar pra você o que você gosta de fazer, você fala assim... não sei, porque normalmente eu faço uma rotina, tenho uma rotina de família, por exemplo. Isso acontece muito, principalmente no ambiente familiar. Que depois que você tem filho, que os pais vivem para os filhos, vai se perdendo sim. Mas Isso é um ponto, tá? Pode ser o oposto disso também, tipo assim, Se vocês se quiserem, eu participo. Se for aquele tipo de pai que não quer participar tanto. Também é uma dor, né? Pai ausente. E isso vai causar problema no filho. Mas cobra, viu, Suelen? Porque essa terapia do Greymar aí, que ele tá tentando... tá tentando ser Era essa a sua pergunta? Não é tá. não. Só tô falando Achei que era uma que... pergunta. Desculpa. Tá tentando ser clinicado aqui o tempo inteiro, mas enfim. A minha pergunta é, Greymar, você tá fazendo terapia agora? Não faço. Eu faço sozinho em casa. Então, Ao Por erro. isso que tá Ao erro. esse tá é o vendo? erro, entendeu? Aí, a Deixa gente que eu tá me citando conserto. exemplo aí, ó. É exatamente isso. Então, o homem tem muito disso. Deixa que eu me conserto. Deixa que eu consigo sozinho. Nesses seus mais de 10 anos como psicóloga, passaram muitas pessoas que estão ou que realmente passaram, que ficaram pouco, que ficaram bastante tempo, mas assim, dá pra você traçar, não um padrão, mas os temas, os traumas, aquilo que mais tem ocorrido nesse tempo que você está como psicóloga, que você poderia compartilhar com a gente? Sim, claro. Tem sim um padrão. Depressão e ansiedade.
Ou as pessoas estão vivendo no passado ou vivendo no futuro. Essas são as Nem sei o que é isso. maiores Eu queixas. não tenho problemas na minha Eu vida. também não. Eu também Tá não. mexendo a perna por quê? Isso você quer, Que é um gato. Você fala isso, tipo assim, se alguém tem um trauma do passado, ela fica presa naquele trauma e do futuro ela tem medo do que pode acontecer, isso? É Exato. ansiedade, né? A ansiedade é quando você tem medo do futuro. Muito boa esse E ponto de vista. a depressão é quando você tá preso aos traumas do seu passado. Aí você acaba não tomando decisões porque você passou por aquilo doeu, não foi tratado. E quando alguém não tem nada disso, o que é? Nem ansiedade, nem depressão. Aí chama-se super-homem. Morreu. Exato. Né? É sério mesmo? Super-homem. Porque, sei. Não, É porque a ansiedade, ela também tem... Tanto a ansiedade quanto a depressão. Você que é a profissional aqui. Mas eu imagino que tenha níveis. Que de repente você tem um nível de ansiedade que não é tão grande, que você consegue conviver, que é a ponto de você nem entender que você está vivendo sobre aquilo. Eu vou citar novamente quando eu fiz terapia, desculpa, mas é para audiência rotativa. Quando eu fiz terapia, que eu comentei com o terapeuta que quando eu era pequeno, meu pai disse: junta todas as panelas, mas não deixa a comida no prato, e até hoje eu não consigo deixar. Então, pra mim, aquele momento foi algo simples. Esse psiquiatra foi. Simples. Psiquiatra foi. Eu não entendi o que ele falou. Aqui ou foi no Brasil? Não, foi no Brasil. Ah, não, é que eu errei. Enfim. Então, isso que aconteceu, naquele momento, o psicólogo, o terapeuta, para mim, ele identificou que isso realmente é um trauma, que isso me persegue até hoje. Mas, cara, foi algo tão sutil que eu não consegui entender como se fosse algo que eu precisava tratar, por exemplo. deixa eu esclarecer só a pergunta do Greymar e Vai lá. depois eu vou falar as crenças limitantes que você já acho que vem falando-se muito na internet hoje em dia. Mas falando do Greymar, falou assim, mas e se eu não tenho depressão na ansiedade? Eu falei, qual foi a pergunta do Lucas? Ele tá chacoalhando como que ele não tem ansiedade, esse treco. Não, peraí, Você calma. Qual foi a sua pergunta? Calma. A Tô pergunta nervoso por foi, a vocês. pergunta do Lucas foi, qual foi a maioria, tipo assim, no modo Não, geral, de foi o Rai. todos os pacientes, qual foi? Eu disse no modo geral. Gente, tudo que eu tô falando aqui é pautado em probabilidade. Não tô dizendo que todo mundo tem a Sim, depressão sim, ou sim, todo sim. mundo tem ansiedade. Exatamente. Então, essa pergunta de, mas e quem não tem? Eu não tô dizendo que todo mundo tem, tá? Eu tô falando que a maioria dos casos que chegam até mim, que as pessoas vêm procurar ajuda, tá? Como eu disse, saúde, a nossa mente, o psique, é muito amplo, gente. Não tem... A pessoa que não tem ansiedade e depressão tem outra questão. E tem milhares de questões para ser resolvidas, porque quem não tem problema? Pode ser Sim. problema mais simples que for. Interessante, Tá? né? Meteu um psique no meio da Peraí, palavra. agora eu vou responder o Ray sim, sobre crenças limitantes. Nós crescemos, né, a nossa infância, por que a psicanálise sempre volta, regride para a infância? Porque é ali que forma a nossa personalidade, né? Então, coisas sutis, como essa do seu pai de come tudo o que tá na... É uma crença que foi se instalada em você quando era criança. E isso todos os pais colocam na criança. A respeito de comida, a respeito de dinheiro, a respeito de várias questões. E daí ela cresce acreditando naquilo. Quem trabalha demais sua bastante. Esse vai ser dinheiro porque é trabalhador, não é? Quem que aqui os pais não falou, não pega nesse dinheiro que ele é sujo? Verdade. Então, assim, é muitas coisas que vão colocando, assim, o pai para proteger, não foi por mal que eles instalam, mas isso vai criando crenças na criança, e aí você se torna um adulto, se não trabalhar, por isso que precisa do psicólogo, talvez você cresça um adulto que nunca vai ter dinheiro, eles falam, nossa, eu vou ser pobre o resto da vida, mas talvez seja uma crença que foi se instalada que dinheiro é sujo. Muito bom. O fato do pai chegar e reclamar que vai trabalhar, ou que reclamar que está muito cansado porque chegou do trabalho, ou que não quer ir trabalhar porque é segunda-feira, ou muito feliz porque é sexta, essas coisas vão ficando na mente da criança. Com certeza. Que Porque incrível. a criança vai colocando na cabeça que, poxa, trabalho é muito ruim. Eu não quero trabalhar. Prefiro jogar meu videogame. Eu também. Ô, Sueli, vou pegar um gancho aqui rapidinho. Boa, Ed. Sim. Pegar gancho nada, vou trazer mais pro meu lado como atleta. Você acha que tem muita influência, assim, de um tratamento psicológico na vida de um atleta? Em questão de resultado, sabe? Porque eu sei que alguns atletas fazem, a maioria faz, né, acompanhamento psicológico, e isso traz um alto rendimento, isso traz um ganho muito melhor. Como é que isso funciona? Se você puder explicar um pouquinho pra gente. Desempenho, né? A questão do desempenho esportivo, né, ou até mesmo de trabalho, alguma coisa assim, quando a pessoa consegue lidar melhor com essa parte psicológica. Como eu disse, né,
começamos falando sobre priorizar a saúde mental. Quando você prioriza, dá ênfase, por exemplo, eu nunca atendi atleta, mas um atleta seria... Que dia que é a minha consulta? Boa. Mas seria, e nessa questão eu acho que um atleta, ele passa por frustrações, porque cria-se muita expectativa e você precisa lidar. O que aconteceu, talvez eu possa trazer uma situação da Copa do Mundo no Brasil 2014, 7-1, aquilo foi a questão mesmo de despreparo emocional, porque foi muita expectativa, né? Foi colocado muita expectativa nos jogadores, estava em casa, então era uma pressão que tinha que ganhar. Entendeu? Não sei como foi o preparo emocional, mas você precisa lidar com a frustração caso a expectativa não aconteça. E quando você consegue dosar isso, sim, eu sei onde eu posso chegar com a motivação, né? Porque os atletas, eles trabalham muito com essa questão do motivação, onde eu sei que sou capaz. Do alto rendimento. Do alto rendimento, do merecimento. Mas também tem a questão do lidar com a frustração. Que senão, qualquer atleta que perdesse iria... Não, vou desistir, isso aqui não é pra mim, né? Eu sei que influencia muito porque eu já fui atleta há muito tempo e depois eu fui técnico há muito tempo. E muitas vezes, antes de entrar na luta, né, trazendo mais pro lado do taekwondo, muitos alunos, têm como se fosse uma crise de pânico. Então a criança simplesmente fala assim, eu não vou conseguir, eu não vou entrar lá, eu não vou ganhar. E aí você fica naquela, e agora? O que eu falo pra essa pessoa? O que eu falo pra essa criança, pra esse atleta? Sim, é verdade. E já tive atleta de ter crise de ansiedade a nível, não conseguir respirar, ter princípio de desmaio, né? Aqueles apagão e tal. Crise de pânico, né? Literalmente. Como é que faz? Fala, 15. Eu tenho, toda vez que eu vou jogar, meu pai vai me ver jogar, eu nunca jogo bem. É algo psicológico. Quando ele não vai também não é diferente. Cala a boca. Quando ele não vai, parece que ele tá lá. É a questão da expectativa. Essa crise do pânico também é questão da expectativa. Imagina uma criança. Ele não tem opção de perder, né? Eu tenho que ganhar. Mas daí a crise vem, e se eu não ganhar? Vou decepcionar meu técnico, vou decepcionar meu pai. Então eu não posso. Então, assim, o ideal é acalmar no sentido de tá tudo bem. É uma competição e tem perdas e ganhos. Você pode sim, porque não sei como os técnicos trabalham, mas normalmente os técnicos vão falar, não, você é capaz, você consegue, mas é uma carga muito grande. Se você não ganhar, você vai ver só. Sabe o que eu costumo fazer quando eu tenho que passar num teste, um concurso? Eu prestei alguns concursos no Pará, né? Eu passo concursos lá. E sabe o que me acalma? Porque ninguém gosta de fazer prova, né? Ninguém gosta de passar por um teste. E o que me acalma é colocar na minha cabeça que tá tudo bem se não passar. Tá tudo bem. Porque você fica na pressão de eu tenho que fazer, eu tenho que passar, eu tenho que ganhar. Isso, você pira. Você vai entrar em pânico. Às vezes você fala assim, tá tudo bem. Aí quando você vai mais calmo, a sua mente vai estar mais tranquila. Que você não tá se cobrando tanto. Aí você vai conseguir passar só por conseguir controlar o seu emocional. Pra você ver como só você conversar com a psicóloga já abre sua mente. Eu tenho um irmão gêmeo, a gente brincou aqui, e na minha família a gente sempre teve meio que essa competição, né? Vamos botar, se foi criado. Seu irmão é melhor que você. Seu irmão faz isso melhor que você. E, cara, na escola era assim, seu irmão tira nota melhor que você. Por que você não tira nota igual ao seu irmão? E você vai criando esse bloqueio. Eu já não tiro a nota melhor do que a do meu irmão. Eu já sou mais burro. Então, assim, você já vai criando. Não que não seja verdade, mas você já vai criando uma certa... A crença é limitante. Bloqueio, né? Esse bloqueio, essa crença de que realmente você se sentia E a gente, naturalmente, acaba fazendo isso com os nossos filhos. Desculpa, Luquinhas. Acaba fazendo isso com os nossos filhos. Mas, enfim, sem rodeios, fala pra gente sobre traumas, o que a gente como marido, como homem, como pai, poderia melhorar, ou se tem alguma coisa que é muito recorrente. Posso falar uma coisa rapidinho antes de você responder? Não. Então, acho que hoje em dia esse negócio é uma coisa complicada, né? Porque não sei se vocês viram a história do ator que faz o Kang na Marvel. Cara, eu vi... Ele foi acusado de ter agredido a namorada no carro, né? Mas aí a defesa dele encontrou provas, encontrou o motorista do carro, encontrou vídeos dela na boate, encontrou ela fazendo um gesto onde ela falou que ele tinha machucado, né? Ela tocando atrás da orelha, o braço estava normal. Então, mas o ator, ele já perdeu muito contrato sem antes ter sido julgado. Essa que é a coisa, às vezes... Essa que é a coisa complicada, entendeu? Porque às vezes você vê muito de um lado e acaba não vendo do outro. Sim. Ainda aconteceu com o Johnny Depp, né? Sim. Eu tenho uma pergunta. Ô Lucas, você vai ler aquela história lá, ou aquela pergunta? Eu quero ler. A pergunta que o Lucas tem, ela tá um pouco relacionada com a coisa que eu tenho pra falar. Ignorado com sucesso. Vai lá, Luquinhas. Beleza. Em certos momentos da minha vida,
até mesmo naqueles que tudo está ótimo e feliz, vida profissional, família, relacionamento e etc., eu sinto uma sensação ruim, uma impressão de que tudo tá uma bosta e eu sou insuficiente. Como é classificado isso? É algum problema específico? Além de procurar ajuda profissional, existe alguma outra forma de evitar esse tipo de pensamento? Abraço, Suelen, sou seu fã. Muito bom. É o que eu tava falando sobre perda de identidade. Às vezes a pessoa tá sendo o que os outros gostariam que ela fosse, não o que exatamente ela gostaria de ser. Então, para os olhos da mãe, do pai, do amigo, minha vida tá ótima. Eu sou um bom aluno, eu tenho namorada, minha família tá tudo bem, mas eu não tô feliz. Vida profissional tá ok, Tá ok, mas tá não tudo é... ok. Daí você pega e fala assim, mas que eu gosto? O que eu tô vivendo é o que eu escolhi? Daí você vai muito... Essa pergunta entra muito na questão do autoconhecimento. Você fala, nossa, é tão manjado autoconhecimento, autoestima né, sociais. Mas aí você se conhece de fato? Você sabe o que é bom pra você ou só faz o que os outros estão falando? Ou não consegue falar não pro pai, pra mãe? Porque normalmente, gente, essa questão do... dizer não é fácil. Pra mim é fácil dizer não. Mas será que você consegue dizer não pra pessoa mais importante da sua vida? Verdade. É difícil. Aham. É disso que a gente tá falando. É dizer não para as pessoas ao seu redor e que você se importa. Porque dizer não para um estranho é muito fácil. Nem vejo ele, nem vejo o Ray. Falar não para ele é muito fácil. Sim, verdade. Mas será que o Ray falar não pra Gabi é fácil? Então, porque você Faz é uma sentido. coisa... Quem tá próximo a você. Então, nessa de você não poder falar não ou querer agradar, você acaba vivendo o que o outro quer que você viva. E nisso, quando você se para pra pensar, você fala assim, nossa, tá tudo indo bem. Indo bem pra quem? Verdade. Então, isso tá relacionado também, desculpa, Luquinhas, mas a relacionamentos tóxicos, né? É que Porque- você cede o desejo Exatamente. alheio. Não, às vezes... Exato. Então, deixa eu contar agora o Agora porquê vem. eu falei, tá? Cuidado. Então, quando eu morava no Colorado, eu teve uma época assim que eu senti que eu tava muito infeliz, sabe? Infeliz mesmo, assim. Eu senti que eu não tava Não era feliz. seu ambiente. Mas assim, não era assim, eu não entendia o porquê, né? Mas eu só sentia que eu não tava feliz, né? Não era por causa do Colorado, era só um sentimento Era que... seu, era interno. Isso, exatamente. Então, só que aquele negócio foi uma coisa muito forte, assim, tanto que por uma semana eu não queria meio que conversar com a minha esposa, com ninguém, só queria, tipo, fazer meu negócio, né, e voltar pra casa e sentir infeliz. Ficar na sua, né? Isso, mas assim, teve um momento que eu precisei, né, sair disso, né? Então eu comecei a pensar tal. E teve meio que um estalo na minha cabeça, sabe? Então eu acho que eu comecei a pensar nas coisas boas. Porque às vezes você tá com esse tipo de problema, perca de identidade, como você falou. Mas não significa que, se eu tô trabalhando aqui e eu não gosto, isso não é uma coisa nem negativa nem positiva, né? Pode ser uma faca de dois gumes, porque você não quer abandonar seu emprego, porque você pode acarretar outros problemas na sua vida, né? Então eu comecei a avaliar as coisas que eu tinha, as coisas que eu tava sentindo, qual o problema. E meio que eu senti depois um sentimento de gratidão, sabe? Muito mais forte, que levou aquilo tudo embora, sabe? Então foi uma coisa assim que pra mim foi uma descoberta pessoal, sabe? Que me ajudou muito assim na minha vida e me tirou daquele buraco, assim, sabe? Não é uma pergunta, né? É uma situação, né? comparado Mas com eu quero aquela. comentar. Porque tá tudo bem se sentir triste. Aham. Tá tudo bem ter os seus momentos de luto. A gente precisa. A gente coloca na cabeça que tem que estar o tempo todo feliz. Eu tenho que estar todo o tempo bem. Não, a gente precisa de tristeza para se fechar e refletir, ponderar o que tá indo bem e o que não tá indo bem. Porque se a gente só vive feliz o tempo inteiro, a gente atropela as coisas. A gente não para pra... E hoje em dia os relacionamentos também têm isso. Quando você briga com sua parceira ou seu parceiro, você coloca outra coisa no lugar pra distrair aquela dor, aquela mágoa, né? Eu vou sair... Não que não tô dizendo que é melhor sair do que piorar a briga. Então você sai, relaxa a sua cabeça, volta com mais consciência, discutir aquele ponto, né? Com certeza o diálogo vai ser muito melhor. Mas o que as pessoas fazem? Se distraem. Eu briguei ali, elas não vão sair para refletir e voltar com uma solução, por Viver exemplo. o luto, de fato, né? Eles Exato. tapam um buraco. Exato. O que as pessoas fazem atualmente? Vou me distrair com o TikTok, vou me distrair com as redes sociais. Tipo assim, ela não tá pensando na solução daquele problema, né? Então você não volta com uma solução, você não vai conversar. Você vai esperar a poeira baixar e depois vai
vai fingir que tá tudo bem, mas não tá tudo bem. Vocês não resolveram. Então acontece muito isso hoje em dia. Então, assim, tem que viver o luto. Você tem que viver. Nossa, a gente brigou sobre determinado assunto. Como eu vou fazer pra resolver isso? Você se trancar, né? Você se retirar, pensar, ponderar e falar, não, eu errei, eu poderia ser. A gente sempre tem ponto fazer diferente. Então, quando você volta, você já volta desarmado pra resolver aquela situação de fato. Então, assim, principalmente quem tem relacionamentos, né, entrar aqui nesse ponto, respondendo um pouquinho a sua pergunta, diálogo é essencial num relacionamento e principalmente você estar desarmado. Então, assim, se numa hora de uma discussão você tá com a cabeça quente, vive o seu momento de luto, se distancia daquela situação, reflete, pensa o que você pode mudar e também pedir pra pessoa mudar e volta. Volta pra conversar. Mas conversa. Não finge que tá tudo bem. E é engraçado porque não acontece só no relacionamento. Tem muita gente, por exemplo, que lida com perda, assim, né? Eu perdi, por exemplo, meu pai. Eles preferem, não, eu tô bem. Eles não pode dão chorar. validação ao sentimento ruim. Eles não vivem o luto, de fato. Acaba tapando com uma... Não, eu tô bem, eu vou continuar trabalhando e tá tudo bem. Isso. E o luto faz super parte da nossa vida, né? Exato, porque Sim, é isso só necessário. prolonga, né? Isso, A dor. Você Mas vai carregando você a arrasta ela dor. pra sempre. Mas depende muito do que significa pra cada pessoa também, né? Às Ok. vezes, pra mim, assim, no que eu acredito, que isso me faz me sentir bem, a morte é só um começo. Então, tipo assim, isso alivia qualquer coisa. Eu Sim, não mas sinto... luto pode ser qualquer coisa. Não necessariamente a perda de um ente querido, mas qualquer coisa. Por exemplo, Perda de um trabalho. perda de um trabalho, perda de um namoro, mudança de cidade. Aqui nós vivemos o luto de não viver mais no nosso país. Isso é um luto. É não difícil ficar longe de navegantes. Não sei se vocês... Exato. Suelen, é comum a pessoa, o imigrante, assim, no nosso caso, por exemplo, saímos do Brasil, viemos para um novo país, uma nova cultura. É normal sentir esse incômodo, essa dificuldade, assim, às vezes, eu quero voltar, fica meio que nessa, não sei se é uma depressão, que nada vai dar certo. Porque muita gente fala isso, né? Eu Sim. vim, não tá bom, então volto pro Brasil. Então, não, também não quero. É normal isso? Fica nesse meio, né? De tá ruim aqui, mas se voltar tá pior. Quem não conhece, né? Uma pessoa que seja que tá nessa situação. Eu acho que muitas coisas que acarretam nisso, né? Tanto o planejamento para vir. Muitas vezes a pessoa veio sem um planejamento, sem intenção de ficar, ou mesmo com uma idealização diferente. Eu acho que isso pega muita gente aqui. Nessa questão de, eu vou lá, vou trabalhar, vou ganhar rios de dinheiro, né? Quem que pretende voltar pro Brasil, eu vou voltar e vou construir, né, meu império aqui no Brasil, então eu vou ficar rico. Aí quando chega aqui, a pessoa pode, né? Todos nós podemos ficar ricos. Mas até lá é muita coisa que você vai passar, principalmente chegando num país que você é um imigrante, né? Você não fala a língua, porque mais que... não, mas eu falo inglês. No Brasil, né? É diferente. Você chegar aqui e falar, nossa, não entendo nada que essa pessoa Não é o sotaque que mudou, né? Tudo é diferente. Tudo é Exato. diferente. Então, Eu acho é a que língua, a cultura. Eu acho que um pouco disso é as redes sociais, né? Tipo, que nem você até falou antes, né? Porque nas redes sociais a gente vê que a vida das pessoas... As pessoas só mostram o lado bom de tudo, né? Todo Sim. mundo é muito feliz, E né? acaba não mostrando Sim. a parte negativa, que essa que é a coisa que às vezes a gente esquece, que a vida não é... Todo mundo tem Só uma vida lousa. difícil. Sim. Pode ter É que dinheiro, a não tem pessoa, dinheiro. as pessoas se baseiam muito na vida do outro, né? Quer ter a vida do outro. Mas isso não acontece nem no Brasil, né? Como a Sim. gente costuma dizer, né? A grama do vizinho sempre vai ser mais verde. Sim, é verdade. Então você sempre vai procurar ter o que o outro tem. E se você entra nesse rolê, você vai sempre estar triste e depressivo. Porque você não é o outro e não Exatamente. vai viver. Mesmo porque você está vendo só as glórias, né? E as dores. Porque todo mundo paga um preço. Eu acho que também é importante para nós fazer esse exercício pessoal, né? Que eu não posto só coisas boas, sabe? Tipo, eu postei um vídeo meu fazendo a zoeira, né? Tipo, falando que eu tava bonito e tal, mas assim, é zoeira, né? Óbvio que é zoeira. Tem alguma dúvida, Ed? Mas assim, eu não fico Fiquei com postando, dúvida. Nem eu vou faço comentar. isso, faço aquilo, sabe? E, tipo, eu posto só o que eu quero, que eu acho engraçado, sabe? Isso que eu acho que... uma vez eu tenho um discurso que eu escutei da igreja, uma vez, que fala que a comparação é a maior inimiga do proveito. Então, toda vez que a gente compara a nossa vida com a vida de outra pessoa, a gente nunca consegue enxergar o que de fato nós temos naquele momento. Porque, por exemplo, o Rai tem um Fusca, mas o Rai queria ter uma Ferrari. O momento que tem pessoas que nem têm um Fusca, o Rai acaba não comparando a vida dele com uma pessoa menor do que ele. Ele sempre compara mais. Então ele sempre vai comparar a vida dele com uma pessoa que tá com
Mas, e aí com isso ele não aproveita o Fusca dele, sendo que tem outras pessoas que gostariam de estar na mesma posição, né? Muito Então, bom. Eu queria ter um engraçado. Fusca. Então, a questão tem uma frase que é sempre grato, mas você precisa ser grato, sempre olhar pro que você tem gratidão. No caso, Rai com o Fusca. Valoriza seu Fusca, tá? Tem que você ser grato, mas isso não significa que ele, nossa, vai ficar com o Fusca o resto da vida? Não, ele pode chegar na Ferrari. Então é isso. É a sempre ambição, né? grato, mas nunca satisfeito. Foi essa minha coisinha aqui. Seu Tipo, mindset. Você tinha uma pergunta legal aí que Eu a pessoa tenho. perguntou, Hoje eu né? tô só cabeça pra lá, cabeça pra cá. O Rai tá pegando a consulta de tabela ali, ele tá tá só... quase dormindo. Não, né? tem uma pergunta pessoal que talvez atravesse um pouco, tem algumas coisas que eu quero ler aqui também. Vai falar Mas do Palmeiras agora. né? sabe uma coisa que eu acho que é uma coisa que eu fico na cabeça, assim? E eu até citei sobre relacionamento tóxico. A minha dúvida é, será que a pessoa que maltrata a mulher, que faz ela fazer algumas coisas específicas porque ele diz, olha, se você não fizer isso eu vou terminar com você, sabe? Tipo, será que essa pessoa ela tem consciência de que ela tá tratando a outra dessa forma? Isso, Dá pra- quando a deu pra gente... entender? Aham, como eu disse, depende. Se é um narcisista manipulador, ele vai fazer isso de propósito. Mas tem pessoas que é da personalidade dela, ser grosseira, né? Ser mais grosseira, exigente, impor. E a pessoa acha que aquilo é normal. Às vezes as pessoas não percebem que tá fazendo. Isso é um ponto pra terapia. Entende? Vocês não acham que pode ser essa, que nem você falou, de a coisa dos pais? Tipo, Sim, sim. Eu acho que sim. Uma coisa a gente precisa entender, mais uma vez, é educação. A sua personalidade, trabalhação da forma que você foi educado, vai ser você adulto. Então, assim, a sua personalidade foi formada na infância. Então, muitas vezes, a pessoa é grosseira, a pessoa... impõe as vontades, ela foi criada dessa maneira. Muitas vezes foi educada dessa maneira e a pessoa não sabe ser diferente. Por isso a importância da terapia para trazer pontuais e fala assim, putz, tem alguma coisa errada. E daí a pessoa, quando ganha consciência, ela fala, nossa, eu não quero passar isso para meus filhos. Nossa, eu tô sendo assim, então eu preciso mudar. E aí vem a importância da terapia. Agora, tem sim a questão da mente doentia mesmo, né? Do manipulador, do narcisista, que sim, ele sempre quer ganhar. Uhum. Então, sim. E principalmente, tem muitos homens que, quando vê que a mulher tá afim, e quando a mulher é mais O emocionada. Rai também é emocionado também. Pois é. é demais. É que Rai vocês não quase uma conhecem o mulher, Rai. né? Nem foi a gente De que falou, hein? emocionada. Sou Blue Pill. Então, aí a mulher é mais emocionada, então ela se apaixona mais rápido. Algumas, né? Algumas, nem todas. Se apaixona mais rápido, daí fala que ama. Então, quando ela fica vulnerável, não que não aconteça, é importante na relação, mas às vezes o cara, né, fala assim, né? Ele se aproveita da situação. Nossa, a mulher já tá caidinha, já tá apaixonada por mim. Então, ela começa a manipular assim, fala, olha, se você não fizer isso, eu vou embora. A mulher fica apavorada e fala, não posso perder esse homem. Aham. E E isso, eu tô falando de homem e mulher como homem, bicho-papão, mas eu não tô dizendo que não exista mulher, bicho-papão Pô, pra também. caramba. Existe Pra vários, já caramba. passei por vários. É ambos, entendeu? Eu sempre E você sofri também com elas. falar dos seus sentimentos que você gosta e a mulher, tchau, não tô nem aí pra você? Sempre assim. É sempre assim, então. mesmo? Sempre fui maltratado. Seres Tadinho, humanos, é que tadinho. eu sou psicóloga feminina porque meu público maior é feminino, mas Sim. não significa que o homem não passa por dores semelhantes. sim, muito O homem maior, sofre geralmente. demais na vida. A gente geralmente sofre mais. Vamos Sofre. Por combinar. Homem quê? sofre. Por quê? Porque o homem, o homem por si só, ele sofre calado. Ele não fala, a gente não exatamente. expressa. Mas por quê? Mas Porque é o natural. eu acho que o como homem, é o feito. homem ele tem uma dificuldade enorme de se expressar. Eu acho que justamente por Às isso que vezes você a gente mesmo se disse. expressa, se for um homem expressando pra uma mulher, a mulher já recebe isso como uma ofensa às vezes, sabe? Então, eu vejo isso, né? Tipo assim, você não pode falar pra uma mulher assim, eu contei aquele exemplo da menina que eu falei que o rosto dela tava saudável, Sim. já me denunciou. Mas você falou também da outra que tinha o rosto do bad Não, boy. mas isso aí então eu fiquei falei confuso. bem dela, não falei mal. Né, mas eu acho que já que o homem tem uma grande dificuldade em se expressar, e também, óbvio que eu não tô falando que o homem tem um papel mais importante que a mulher, porque eu não acredito nisso. Eu acredito na igualdade total, né, dentro de uma família. Mas o homem, ele tem um estresse gigantesco. Muita gente fala que mulher ela tem um relógio biológico e o homem ele tem um relógio financeiro. Muitas vezes, quando o cara vai prover para a família,
ele tem que ser a figura forte da casa. Exatamente. E aí, e muitas vezes, quando o homem ele tenta expressar o que está sentindo de fato, nem em todos os cenários, não estou falando generalizando de forma alguma, mas nem todos os cenários são favoráveis para aquele homem poder se abrir. Então a taxa de suicídio para homem é gigantesca, é muito maior que mulher hoje em dia, né? Então eu acho que por muitas vezes o homem não conseguir se expressar é o que faz o pensamento do Greymar aí do homem sofrer mais. Mas eu não sei se eu 100% também com isso. Sofre, né, cara? Na verdade, acho que seres humanos, no modo geral. Cada um vai sofrer de eu uma concordo maneira. com isso. Eu concordo que o Deixa homem eu só- sofre muito e mulher também. Exato, os dois sofrem, mas de diferentes maneiras. Homem por ser mais racional, mulher por ser mais emocional, né? No sentido que o Lucas trouxe o homem tem que ser forte, porque ele tem que passar essa segurança. E é verdade, porque imagine... Existe hoje em dia. É bom ele falar sobre igualdade, tudo é igual. Igual assim, dentro dos seus papéis, né? Porque o que tá tendo uma disfunção hoje em dia de a mulher querer se igualar ao homem e tá dando muito Inversão de ruim. papéis também, né? Inversões de papéis no relacionamento que tá ocasionando muito em divórcios. Então, assim, igualdade no sentido de diálogo, de ter posicionamento para também dar pitaco, né? Também se posicionar dentro da relação. Mas cada um tem a sua função. Homem sendo o papel que vai ser o porto seguro, o homem que vai prover, o homem que vai ser o forte, que vai falar para a mulher, não, deixa que eu resolvo. Não, a gente está com um problema, mas vamos encontrar a solução. O homem tem que passar essa segurança. E a mulher, ela tem que ser mais feminina, né? Questão de nutrir, de apoiar. Por isso que é importante assim, mas eu tenho que ser forte, o homem se trava e fala, não, eu não posso chorar, eu tenho que passar esse papel. Mas, poxa, será que realmente será que realmente você tem que fazer isso, né? Exato, será que não pode conversar e falar assim, olha, eu tô com esse problema assim, sensado, mas assim, às vezes muitas vezes a mulher vai dar um pitaquinho, tipo, jogar ali um toque especial e falar, nossa, eu não tinha pensado nisso. Às vezes o homem fica tão fechado pensando que, nossa, eu tenho que resolver, e não tá conseguindo chegar na solução, a mulher vem falar uma palavra, fala, nossa, Sim, era isso. abre o horizonte, né? Então, por isso a importância do diálogo e também de cada um estar na sua função, no seu papel. Mulher, feminina, homem, masculino. O que leva exatamente ao que você tinha dito no começo, que o segredo da relação é a comunicação. em si. Diálogo, Exato. sempre. Você tinha falado sobre, ainda voltando sobre o narcisista e manipulador, talvez? Ele é sempre agressivo ou ele pode ser também o tipo de cara que sofre, que chora e tal, e faz esse... No início, manipula, o assim? narcisista, o manipulador, é sempre bonzinho. É verdade. Sempre bonzinho. É verdade. Sempre dócil, Todo amável. mundo chega como boa amiga. Como o Sim, ditado. lobo, é famoso lobo em pele de cordeiro. Até porque, imagina se ele Ele já chega chega, dessa rá. forma, como que ele é aceito numa relação Não dessa vai, forma? a mulher exato. vai fugir, a presa vai fugir. Então, Isso é- primeiro cativa, né, ganha ali a atenção, o amor, né. Depois que tá em casa, ele joga a Depois. zona. Exatamente. Qual que é a pergunta eu acho que tem mais ou menos alguma coisa a ver, né? Pelo que eu li. Então, na verdade, nós temos um camarada aqui que eu não vou dizer o nome, mas ele fez uma pergunta interessante. Ele disse o seguinte, parece eu escrevendo, mas não sou. Ele disse, sou uma pessoa carente, não gosto de ficar sozinho. Mas isso eu gosto, eu não gosto de ligação, por exemplo. Enfim, 1h08 de gravação, você vai falar um trem desse. é isso tudo mesmo? Tá, sou uma pessoa carente, não gosto de ficar sozinho por muito tempo. É falha minha buscar essa validação em outras pessoas? Cara, eu achei muito boa essa pergunta. Foi você, não foi? Não foi... Fala a verdade. Aí, novamente, eu vou falar sobre o autoconhecimento. Por que ele tem que estar sempre com alguém pra ser alguém? Então, ele sente necessidade de ter outra pessoa. Por exemplo, aí eu vou falar de mim. Eu gosto de compartilhar e tal. A consulta de graça. Não é. Eu tô justificando. Não Ela fez uma vamos pergunta. Mas você tá falando isso no relacionamento ou no geral, É assim? quando ele diz que ele procura outra pessoa. Eu entendo me que é no parece relacionamento. Mas é. então é a forma de demonstrar o amor dele, então. Pode ser. Ou de sentir também, né? Fala aí, psicóloga. Vamos escutar ela. Vamos que eu lá. tô Bora curioso atropelar, com irmã, essa. que tá em casa. Eu te cubro aqui, eu já respondi vocês. Vai, Sueli. Só continua, né? Tá. Essa é a questão. Quando a gente fala muito de autoestima, uma coisa é não querer estar sozinho. Mas já ouviram falar de solidão e solitude? Não. Já. Já. Solidão é em português, solitude é como você fala em inglês. Né? Então, Solitude é Espanhol. o resort que tem aqui em... Sabe, Ed? Eu nunca ouvi, não. Sei, já ouvi. Então, solidão é algo que dói, que você não consegue ficar sozinho, que é um silêncio
ensurdecedor. Doloroso. Doloroso. E a solitude é você gostar da sua própria companhia. E você só consegue se relacionar com outra pessoa quando você tá ok com a sua solitude. Muito bom. Então, Muito bom. assim, quando você... eu preciso ter alguém. Eu tenho uma carência que eu tenho que estar com alguém. Isso é falta. Isso é um vazio que você busca no outro. Mas é algo que você só vai encontrar dentro de você. Claro que isso é muito mais complexo, gente. Teria que realmente fazer terapia, porque não é uma pergunta tão simples. Cada um tem uma forma, a carência e um porquê da carência. Mas o que eu queria dizer é, sim, você precisa se bastar. E para se bastar, precisa trabalhar autoestima, autoconhecimento, se analisar, tudo mais, para então você ter um relacionamento saudável. Se você entrar num relacionamento carente, você sempre vai se dar mal. Não tem outro. Eu acho, porque, novamente, Trago pro meu lado, truta. pelo menos pelo meu ver, quando você entra num relacionamento, quando você já tá com aquele vazio, na verdade você procura o seu vazio naquela outra pessoa. Que o outro te complete, né? Exatamente. Você quer que aquela pessoa... Aí o que acontece? Acaba acontecendo a questão da dependência emocional. Uhum. Você é dependente daquela pessoa. Porque eu falo isso, abrindo até uma situação pessoal, porque eu tinha um grande problema de autoestima, eu não conseguia me ver bonito. E no meu antigo relacionamento... Tava certo, uai. Também. Então eu também tenho Talvez um foi problema. só o óculos. É brincadeira. Vamos Eu não conseguia me ver bonito. Eu Só também que não. quando eu estava no... Cala a boca. Só que quando eu estava no meu relacionamento com a minha ex-namorada, isso era o que eu mais exigia. Eu precisava que ela falasse o quão bonito ela tinha que te afirmar o tempo inteiro. Exato. O quanto você era bonito. E daí se torna uma exigência. Imagina chato a pessoa... pra ela, né? Exatamente, mas isso é parte de um Tá bom, você tá bonito hoje. Isso parte de Não, um vazio mas que está em mim. Isso é tudo. Imagine você, tipo assim... Eu te amo, eu falo assim, né? Você fala pra Gabi, te amo. Daí ela fala assim, mas você me ama mesmo? Aí você fala assim, nossa, eu acabei de falar, expressei, eu falei. Ela fala assim, não sei se você me ama, você me ama. Aí fica todo o tempo a pessoa, é uma insegurança da Exato. pessoa. É aquele vazio que você procura na outra pessoa. E Ou se ela você não não vai te fala porque completar. você não quer falar, porque não é o momento também, a pessoa quer ouvir aquilo naquela hora, meio que mandando. Aí se chama Red Chama Pill. nada. Chama Red Pill. Não, só pra terminar. Então, quando eu tava nesse relacionamento e eu procurava o tempo todo que ela me reafirmasse isso, por mais que ela falasse, não me preenchia. Uhum. E isso eu só consegui entender e eu só consegui corrigir quando eu fiquei sozinho. Porque quando eu fiquei sozinho, eu consegui entender comigo mesmo, que aí vem a questão da solitude. Quando eu fiquei bem comigo mesmo, Aham. sem procurar na outra pessoa o que eu estava precisando, eu consegui entender que eu me basto, eu sou bonito, né, da minha própria maneira, seja talvez não por aparência, mas por personalidade, eu tenho meu valor. Então, quando eu entrei no meu relacionamento agora, eu não busco mais isso, entendeu? Eu não procuro nela que ela me reafirme isso o tempo todo, porque eu já consigo me ver dessa forma. Independente do que o outro fale, você é. Exato. Né? Uhum. Muito bem, é isso. É sobre isso. Muito bom. Gostei também. E você é lindo, tá bom? Obrigado, você também. Bom, tem outras perguntas aqui, Sussu. Doenças tipo ansiedade, depressão, podem ser consideradas não revertidas, uma vez que passa a ser desenvolvidas em nosso psicológico? Desenvolvida, no sentido Eu acho de que, Desculpa. não eu acho tratado? que meio que rotulado. Tipo, porque a partir do momento, pelo que eu entendi, tá, da Aham, pergunta, aham. a partir do momento que, por exemplo, ele tá fazendo terapia e ele entende que ele tem depressão. Uhum. Isso foi rotulado nele que ele tem depressão. Isso tem como sair dele? Tipo, eu não tenho mais depressão. É que talvez a gente tá usando as palavras erradas porque a gente não tem o conceito técnico. Desculpa. É. A gente é meio leigo nisso. Mas 2 pontos aí. Complicado. Ansiedade, primeiramente, vamos lá. Ansiedade e depressão, claro que tem os níveis, né? Realmente tem os... Mas, assim, tem como tratar. É tratável, é curável. Tanto a ansiedade interessante. como a depressão. Não é uma coisa assim, eu tenho e vai ser pra sempre. Não, controla. Ansiedade controla. Mas você controla pra sempre? Pra sempre. Porque você... É os níveis, né? Como eu tô falando. Boa Claro pergunta. que um dia você vai ter mais ansiedade. Por exemplo, vou mudar de país. Você vai entrar em mais ansiedade. Qualquer processo de desconhecido... Você vai para um campeonato, você não sabe se você vai ganhar, isso vai gerar um nível de ansiedade muito maior. Você vai para um país que você não sabe nada sobre outro país, algo desconhecido, vai gerar mais ansiedade. Então, assim, depende do que você está vivendo. Mas, sim, você sabendo controlar, se conhecendo, sabendo falar, me conheço, se eu entrar nessa pilha, eu vou pirar, né? Eu vou ter uma crise de ansiedade, uma crise do pânico, e você consegue controlar para não ter, isso é o que a gente fala de controle, de se autoconhecer e controlar as emoções.
Então, a terapia te ajuda nisso. Eu sei controlar minhas emoções para não entrar uma crise de ansiedade. Eu posso ter ansiedade, mas eu sei também baixar quando necessário. E ele falou sobre rótulos. Depende. Às vezes, a pessoa se rotula muitas Sim. vezes. É verdade. Sim. E pega isso como uma muleta. Ai, mas eu sou depressiva, por isso que eu não consigo ir trabalhar. Isso aí eu Ai, a entendo. minha cabeça tá cheia, eu tô cansado e nada flui na minha vida. Então, assim, o que eu percebo muito isso hoje em dia é assim, quando você dá esse diagnóstico pro paciente, você tá com depressão. Pronto. Ele usa aquilo como muleta. Ele abraça aquilo. Isso daí eu como se entendo. fosse O problema. ele. De É muleta? dele. De muleta. Aí eles começam a falar assim, a minha depressão, porque a minha depressão, a minha ansiedade. Não é sua ansiedade, ela Vira não de te estimação, pertence. né? Exato. Minha virou- depressão de estimação. Essa é a minha coisa assim que eu faço. Eu sempre me vejo bem, sabe? Então eu não tenho muito. Então, o time elevado. Não tem muito problema mental assim. Dá pra porque- Alguém conta essa Não, mentira. não, pra não, ele. não. O caso Você dele, tem bastante. Então, você já assistiu aquele filme Split? ele Meu Deus. Lá vem ele de Ai, novo. mano, Não, não. ninguém aguenta O mais. filme foi no outro episódio, mano. Exatamente, a gente falou no outro episódio sobre esse filme do cara que ele tem várias personalidades, né? Então, ele tem uma personalidade, 20? ele acredita que ele é um 23. monstro. 23. Mas ele, por É ele Vidro, acreditar... Essa o nome por do isso. filme. Não, esse é outro. Por ele acreditar nisso, ele acaba fazendo muitas coisas incríveis por Quem? causa disso. Então, acho que essa coisa que você tá falando, né? A gente tem muito poder no que a gente coloca na nossa cabeça. Com certeza. Sim. Nossa cabeça comanda tudo. E- Tudo. Tem uma jornalista que ela fala que enfim, ela apareceu uma vez num programa e ela tava com a cabeça raspada. E aí ela fala que ela teve câncer durante 17 anos, só que depois dos tratamentos ela conseguiu vencer o câncer. E aí ela fala que ela teve câncer, mas o câncer nunca teve ela. Muito bom. E aí, então, o que eu entendo, pelo menos na minha cabeça, o que eu faz com que eu consiga entender, é que ela não se rotulou como uma pessoa com câncer. Ela tinha doença de fato, mas ela não se entregou a ela. Então, muitas vezes, muitas pessoas, elas chegam e falam, eu tenho depressão. E aí, por muitas coisas, muitos motivos, ela se abraça naquele negócio, Sim. eu tenho depressão, então qualquer coisa já tá junto com o problema daquele jeito e é uma desculpa Mas pra a gente tudo. não pode generalizar, porque depressão também, como a gente falou no começo, tem gente que não aceita que tem depressão e acaba não procurando médico e quando vai ver o caso tá bem avançado, né? Sim. Sim, tem os dois casos. Mas nesse sentido, depois de diagnosticado com depressão, primeiro a pessoa é resistente. Porque são fases, né? Sim. Primeiro a pessoa não tem problema, primeiro ela não procura ajuda, primeiro ela não precisa. Aí quando ela vê que o negócio tá bem, bem complicado, que ela não tá dando conta, aí vai procurar ajuda. Aí vai pro profissional, aí né? Daí já vem com o diagnóstico de depressão, ansiedade. Aí pronto, já sei o que eu tenho, é isso. Aí ela acha que, tipo assim, minha depressão e vai ficar pra sempre com depressão e você que tem que ter paciência e não tenha preconceito, porque eu tenho depressão. E é assim que a gente tá vivendo hoje em dia na sociedade. Todo mundo tem que mudar, ter paciência, porque aquela pessoa tem depressão. Não, tem depressão? Cura. Trata. Você não tem depressão. Né? Então, assim, Para com claro que, sim, a rede de apoio, que é as pessoas mais próximas, pai, mãe, marido, tem que ter mais paciência, sim. Porque também eu falo, nossa, trata a cura não é da noite pro dia, leva tempo. A pessoa tem que estar aberta, a pessoa tem que entrar para um processo terapêutico, a pessoa tem que entender qual é o problema, limpar a ferida para reconstruir. E a gente chama isso de ressignificar, né? A gente está falando bastante de depressão, de ansiedade. Você acha que o telefone, que é algo que a gente usa muito, distancia a gente da realidade a ponto de falar, não, eu estou bem, e isso só prejudica cada vez mais? Ou não, tem gente que é possível você conseguir sair desse problema e conseguir sobreviver sobre aquilo e tá tudo bem, e isso vai fazer bem para a pessoa? Ou geralmente não, porque você está fugindo dele e vai ser só pior para você? No caso, se o telefone ajuda ou prejudica? Sim. Você fala o tempo que a pessoa fica ali no telefone. Eu estou com depressão só aqui, eu tô mal, eu só vou para ali. A juventude hoje em dia, por exemplo. O mundo dela é o telefone. É a Tudo que ela válvula de faz é o escape. telefone, É, rede exato, social. exato. E É a tal. válvula de escape. Então, tipo assim, ela foge do problema e vai pro... Ela não tá selecionando. É como se fosse a morfina, né? Tipo, ela remedia, né? Através da... Eu esqueci do prazer. Qual é o prazer? É com o Greymar. Ixi. Enfim, é endorfina. Endorfina. Exato. Aí ela fica ali tomando dosezinhas de prazer, que seria o celular, os TikTok, as dancinhas, e de fato, isso é com jogos online, né? Tanto computador, videogame, que a pessoa fica ali no mundo virtual para se esconder do mundo real.
Mas aquilo Seus ali... viciados. Falando nisso, acabando aqui, a gente vai jogar uma. Vai, sim. Entendi, obrigado. Vamos ler aquela pergunta que você Rapidão, tirou agora? eu tenho uma pergunta. Manda. Suelen falou das fases. Quais seriam essas fases? Elas têm nome definido, assim? Putz, que boa Os pergunta. nomes? Da Negação, depressão? aceita... É. como é que tem? Ai, tem, eu não vou... Tem as fases do luto, que são... É negação, rejeição... É a Tudo bem? última é Absorção. aceitação. Sim. Sonegação, eu entendo. Exato. Eu não sei as fases agora, desculpa. Não, tudo Eu bem. não vou conseguir falar todas agora, mas sim. Greymar, 7 ou 9. aonde que o Rai vai botar o nome das Não, fases certo não. aí, Vou Greymar? botar aqui, ó. Muito bom. Ah, Obrigado. Tá, a última Filho da pergunta mãe. eu acho é... Beleza. Quais os principais motivos da ansiedade e depressão estarem crescendo tanto nos últimos anos? E o que a gente pode fazer para evitar, Suelen? É justamente essa questão de fugir da realidade. Ninguém quer encarar o problema. As pessoas querem fugir do problema e muitas vezes ela vai no prazerzinho momentâneo, né? Quando você tá no prazer momentâneo, pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser jogo, pode ser comida, pode ser pornografia. As pessoas estão ligadas a prazeres momentâneos e por isso gera mais ansiedade, mais depressão e ninguém está resolvendo de fato aquele vazio que está dentro delas. As questões psicológicas de saúde mental nada mais é dos vazios, né? O que falta é em você e você vai buscar em outra coisa fora, externo, não dentro. Você considera, antes do Luquinhas mostrar, você considera que todos temos, nem que seja um pouco, de depressão e de ansiedade? Ou não? Existem pessoas que não têm, que... Não necessariamente. Eu não tenho. Ah, você... Ele não Iceman. tem a autoestima dele elevada, Sim. ele não tem depressão Não, e isso nem eu tenho. ansiedade. Não, mas eu não tenho. Eu sinto que eu não tenho. Você é Tipo, dodói, a gente sabe disso. Não, eu passei. Mas aí ele tem outros pormenores que não vem ao caso agora e vai, Lucas. Não, eu dei uma pesquisada do que o Ed falou sobre os estágios do luto. Obrigado. Não vai precisar pôr então, gente. Tá falando, Vai Vai sim. sim. tá falando que o primeiro é negação, a segunda é a raiva, terceiro é a barganha ou negociação, quarto é a depressão e quinto é a aceitação. Muito bom. Deixa eu só perguntar mais uma coisa. Talvez a última. Não sei. Você acha que essa geração mais nova agora, Nutella. ela tá mais suscetível a ter ou estar em um estado de depressão? Ou é porque hoje em dia a mídia facilita a gente ter conhecimento disso? Então, imagino que antigamente era mais difícil você saber ou analisar que uma pessoa tinha depressão ou apresentava algum quadro, né, de distúrbio psicológico. Hoje em dia é tudo mais fácil, né? Então, você acha que é porque agora a gente tem mais conhecimento desse tipo de informação? Ou porque realmente as gerações mais novas estão vindo com algum distúrbio já, alguma coisa assim, com um É o defeitinho? Covid, né? Na real, não é que Tudo é vem, Covid. né? A geração nova não vem. É como está sendo educada o nosso meio. Mas a Seria- gente apanhava praça- mais antigamente, não é? Então, essa questão de não pode bater, não pode isso, não pode aquilo. Assim, tem seu lado ponto positivo e Positivo, negativo. Aí, E eu ó. não posso entrar nesse detalhe, né? É, Porque isso, é muito... Muito como é que- individual, Controverso, muito particular. Né? Controverso. Não é só individual, como é que fala quando a gente entra em atrito? Conflitante. É conflitante, exato. Boa, Então, mas por não poder, a educação hoje em dia, quem normalmente manda dentro de casa hoje em dia? É os pais ou os filhos? eu nunca sou. Eu ia falar que é minha mulher, mas não sei. É os filhos. É os São filhos. os filhos. Né? Você come É, o os quê? filhos. Eu vejo muito hoje em dia os pais perguntar pro filho o que você vai comer. Então os pais só vão no restaurante se tem frango, por exemplo, naquele restaurante, porque o filho não come peixe. Só me faz sentir que eu tô no lugar certo. Como assim? Quem? É Terapia? porque eu não pergunto. Eu dou o que tem pra comer. Exato. Então, outra coisa. Tem mulher que também, igual um dragão, se der papelão, escome. Bate na porta, espera autorizar a entrar. Voltando aqui pra pergunta, então, assim, tá mais difícil. Por conta da questão de não resolver o problema e sim querer prazer a prazo. Tudo mais fácil, tudo que é mais fácil. A criança tá chorando, dá o celular que ele para. Exatamente. Então, nada trabalhoso. Pra criança, tudo tá mais fácil. E o que não é mais fácil, sim. Por isso a geração daqui pra frente vai sim ter mais depressão. Vai sim haver mais suicídio. Porque as pessoas, os adolescentes, você percebe, eles não conseguem lidar com o problema. Uma coisa simples é um problemaço pra eles. Eu vou isso é- cancelar o tablet que eu Mas comprei isso é pro meu muito filho esse ruim Natal. também pros pais, né? Porque assim, é bem complicado porque você nunca sabe o quanto você tá sendo rigoroso, restrito e quanto você não tá sendo, quanto você tá sendo bonzinho ou você tá ensinando, sabe? Então, tipo assim, Nunca teve manual de instrução, né? isso aí, porque hoje em dia
você não pode fazer isso com a criança, que isso é maus tratos, mas também você não pode deixar muito, porque senão a criança fica toda perdida. É complicado. Exatamente. Então tem que dosar, mas não existe perfeição. Não existe perfeição. Então você vai fazer o melhor que você pode, mas assim, falar sobre pais, assuntos de pais e filhos, podemos vir no próximo episódio, Muito porque é um bom. assunto muito amplo. Tem acontecido muito de muitos jovens entrarem em escola, atirar e etc. Você acredita que é muito a galera de hoje em dia, dessa molecada que, por exemplo, sei lá, talvez não tem consciência suficiente para estar em alguns jogos específicos? Ou é porque a nutelagem de hoje em dia mesmo? É difícil de ser específico, né? De classificar. Isso. Pode ser Vários os fatores. jogos, pode ser traumas, pode ser a forma que é criado, pode ser alusão ao Pode mundo ser uma que criança ela... perturbada mesmo. E que isso só auxilia, né? Porque, por exemplo, teu filho joga. Meu filho também joga. Teu filho também joga. Né? Joga. Qual deles dos três? Menor. Todos. Então, e eu sempre fiquei com muito medo disso, sabe? De entender se eu enxergava nele algum traço, assim, de tipo, ficar muito nervoso excessivamente porque tá jogando, perdendo, ou isso ser transferido de alguma forma fora do game, sabe? Então, é mais por isso que eu perguntei, se seu filho joga. Seu filho Mas é meio também pasmaria, né? você consegue imaginar que não só pessoas que são explosivas saem Sim, atirando. sim. Mas não, depressivas, às né? vezes pessoas Os- melancólicas. Sim. Os serial killers, eles não são explosivos. Eles são bem calmos, Calculistas. tranquilos, calculistas. Então, eu tenho Ah. mais medo desse do que dos... Os sociopatas viram sociopatas. É isso. Muito bom. Ed, tem alguma pergunta no Pente que você quer fazer, que você pensou? E eu tenho uma pergunta que era pra ter feito no começo e eu esqueci. Obrigado, Ed. Suelen, por que Utah? Por que você veio pra Utah? A gente não falou. Ah, sim. Porque eu Fiquei tinha... esperando, né? Por conta da igreja, né? Sou Adventista. batizada desde os 10. Então, conheço algumas pessoas. Qual a igreja? Porque a gente tem... Adventista. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Obrigado. Então, eu tenho vários conhecidos que vêm para Utah, porque aqui é a sede, né? Então, por ver templos e tudo mais, eu queria... E tenho alguns amigos aqui também, e que me incentivaram a vir para Utah. Muito bom. Então você pode vir também, Ed. Eu vou... Assim que eu cancelar a viagem aqui, eu vou sair do hotel que eu tá Sai da gravando e a house, gente tá vai... na house aí. Tem um macacão do seu tamanho, você gostar de piscina. lá Tem na disso igreja. não, eu, hein? Lá na igreja tem, ó, um batismo o dia que você quiser. Enfim, Grey, quer fazer mais alguma pergunta para tua terapia diária? Então, você tá cobrando $50 cada sessão? Diário. Isso é individual. É a né? hora, filho. Pergunta depois. Não, falando sério, você tem alguma pergunta? Não, deixa eu ver. Acabou as Acho que já perguntas. foi todas as minhas Obrigado, viu, perguntas. Grey? Luquinhas. Não, eu só queria falar uma coisa. De A novo? gente falou sobre relacionamento e tal. Isso é muito dependendo do relacionamento, né? Porque, que nem você falou que o homem é isso e a mulher é aquilo. Eu acho que, assim, depende muito. Porque, às vezes, a mulher, ela tem a tendência de ser mais... Algumas, talvez, né, controlar mais. Às vezes, é o homem que controla mais. Então, tipo, depende muito do relacionamento. Não é uma coisa que vai ser como a gente falou, né? Tipo, exatamente daquele tipo. Porque eu lembro... Em casa, eu sou muito... Já tenho todo esquematizado na minha cabeça, entendeu? E funciona muito bem. E com a... Isso é o com que a você acha, personalidade- né? Com a personalidade da Tasha, tudo funciona bem assim. Na casa da minha avó, ela manda no marido dela, entendeu? E funciona bem pra eles também, entendeu? Então, tipo assim, vai muito do relacionamento. Às vezes um vai ter que ouvir, às vezes nem todo mundo tá sempre certo e tal. Isso é a flexibilidade da relação. Todo relacionamento tem a ver essa. Ela Sim. falou de chegar desarmado. Eu fico pensando muito sobre o que dá certo pra eles. Porque, se você parar pra pensar, e é uma coisa que eu falo com frequência pro Luquinhas, que na Por que igreja... vocês têm um relacionamento? É porque ele me liga com constância, então eu tenho que ter assuntos. Então, olha só, na igreja, por exemplo, a gente aprende muito a liderar, né, a ser líder, mas também existem muitas pessoas que são muito boas sendo liderados. Sim. Então a gente fala Tem sempre que no caso da igreja, tá? De um presidente e ele tem 2 conselheiros. Existem pessoas que são excelentes conselheiros, mas não são bons presidentes. E vice-versa. E tem que ser assim, né? Porque se só existisse presidentes, não ia dar certo. É o que tá acontecendo hoje em dia, né? Porque todo mundo quer ser líder. Inclusive no relacionamento. A mulher quer se igualar ao homem e ter energia masculina. Os dois querem dominar. No caso do Grey, ainda bem que a Tasha é tranquila e tá tudo bem. Mas nada, ela imagina bate se nele. Imagina ele. Eu faço... vai ser dessa maneira. Ela fala, não, vai ser de outra maneira. Imagine o conflito. Então, assim... A questão de, a questão da flexibilidade de relacionamento é flexibilidade. Tem que ter um falando, liderando
e o outro obedecendo, e vice-versa. Isso não significa que somente um vai liderar o tempo inteiro, né? Tem que ter essa dança do casal, que chama. Pra gente terminar, tá? A questão de relacionamentos, ou relacionamentos Você atende tóxicos. e faz consulta de casal, que fala? Como é que fala? Terapia de casal? Terapia de casal? Também. Faço terapia individual de casal online. Que bom. Não pode Então- fazer com a gente, né? Então, antes de O você raio divulgar... Lucas vai precisar. Não vai, Lucas? A gente tá em crise. Depois a gente fura o pneu, não sabe por quê. Com relação a esses relacionamentos, ainda volto a dizer, né, relacionamentos tóxicos, etc. Isso pode adquirir as pessoas, né, os relacionamentos, melhor dizendo, as pessoas podem adquirir TOCs ou especificamente são traumas? TOCs, transtorno obsessivo compulsivo, de alguma forma ou... Toques normalmente são traumas, não importa É do mesmo? que. Não sabia. Sim, É mesmo? normalmente. Cada caso é um caso, mas tem um porquê daquele tique, né? Daquele ato, né? Do toque. Então, normalmente é terapia mesmo, para descobrir, ir a fundo, né? O motivo. Aham. Mas normalmente são traumas. Fala, psicólogo 2. Não, eu sou... Obrigado. Ele vai Não, soltar então, eu só mais uma eu tive coisa. um amigo aqui que Tá. ele morava aqui, que ele teve ele começou a ter essas paranoias, sabe? Tipo, de sentir que tá sendo perseguido, que tinha gente Cloroquina nele. perseguindo ele, que ele teve um acidente, que um carro bateu atrás dele, né? Parado no Putz. semáforo. Ele achou que alguém tava tentando matar ele. Essa era a paranoia dele. É tipo assim, mas a paranoia tava tão forte que ele sentiu que devia ir embora daqui pra voltar pro Brasil pra fugir dessas pessoas. Isso é relacionado com alguma questão assim, eu sei que isso é um trauma e tal, mas é relacionado com a depressão ou ansiedade ou é algo a mais, né? Não, isso daí é um agente do Serasa que veio buscar ele. Não necessariamente está ligado a traumas quando é uma psicose. No caso dele, mania de perseguir já passou para uma psicose, que é quando Caraca. a pessoa delira, a pessoa vai para o mundo que não é real. E que são dois tipos, normalmente a gente trata, as neuroses e as psicoses. Classifica, né? Vamos supor aqui 2 quadros, neurose e psicose. Depressão e ansiedade está dentro do grupo das doenças neuróticas. E a esquizofrenia, a psicose, da psicose. Coisas Então diferentes. isso é um outro tipo de Ele tá profissional louco. pra tratar isso? Não, o psicólogo trata também. Só que doenças psicóticas tem que ter remédio. Remedinho Remedinho. neles. Quando tem remédio aí, não é mais psicólogo, é psiquiatra. Psiquiatra, exato. Vamos diferenciar. Qual a diferença de psicólogo para psiquiatra? Psicólogo faz terapia, aquela sessão toda semana que você vai se aprofundar dentro de você para trabalhar autoconhecimento, autoestima, autovalorização, tudo que a gente tem falado aqui. Vazios, traumas, crenças limitantes e Se achar feio. diversas coisas que a gente vem falando. E o médico psiquiatra é um médico, né? Fez medicina. E ele normalmente é uma consulta, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, pra... Tacar o remedinho. Pra dizer que é virose. Taca o Exato. remedinho. Normalmente ele receita a medicação. Dayquil, Nyquil neles e já era. É pra bala. E a gente trabalha junto. Um não é melhor que o outro, nem nada. Muitas vezes a gente precisa, sim, encaminhar o psicólogo. Trabalha... O psicólogo é aquele que conversa mais. Então, ele vai saber mais a intimidade do paciente. E muitas vezes a gente vai encaminhar para o psiquiatra, porque sim, vai precisar. Dependendo do grau da ansiedade, da depressão, vai precisar também da medicação. Mas, normalmente, o psicólogo vai trabalhar muito a fundo para depois encaminhar Remedinho. para o remédio. Então, para mim, no meu ver, é o último caso o remédio. Agora, na psicose, nos casos das psicoses, precisa. Então, para a pessoa equilibrar, não entrar em crise, não entrar com essa paranoia, com essa questão da perseguição, vai precisar da medicação. Muito bom, senhoras e senhores. Falando aquilo que a gente não falou no início. TDAH? Tipo isso. O TDAH faz parte de um quadro psicológico? Não, psicológico. É uma psicológico TDAH, que é déficit de atenção, né? Mas Muito comum aqui no programa, inclusive. Na verdade, Passou um pernilongo ali. TDAH acho que quase todo mundo tem. Daqui a pouco, tá igual ao autismo. Muitas crianças hoje em dia, né, tá tendo autismo. Adultos também. O Lucas. Eu esqueci de Não, cortar a não, unha. Muita gente tem mesmo. É o nível aqui. TDAH, então assim, Tamo aí. é o outro Tamo aí, né? tema também de Exatamente. crianças. Gente, obrigado por vocês chegarem até aqui. Antes da Suelen passar os créditos dela, ou onde a gente encontra, etc., que provavelmente a edição já colocou na tela algumas vezes. Curtam. Colocou aonde, Green? Ah.
Curtam, compartilhem, por favor. Se inscrevam no canal, a gente precisa dessa divulgação de vocês. E nós vamos colocar. Você quer criar uma frase que as pessoas escrevem? Porque, assim, vou explicar de novo pro Greymar, tá bom? O algoritmo, ele entende quando as pessoas comentam, mesmo que seja a mesma palavra, a mesma frase, etc. Mas tem comentário, quanto mais comentários, o algoritmo entende que tem relevância e ele compartilha para as pessoas. Então, você quer criar uma frase para as pessoas colocarem no final? Lá, Uma escrever? hashtag. É. Uma hashtag, pra quem chegou Mas até aqui no vídeo. Qualquer Palavra? frase, palavra. Qualquer coisa Terapia. que você... Hashtag terapia. Hashtag terapia. Hashtag Pra quem chegou até aqui, hashtag terapia, pessoal. Hashtag Terapia pra todo mundo, inclusive o Greymar, né? Tem como fazer 2 sessões por semana? Isso é reforço que chama, né? Reforço. Pessoal, eu vou deixar também a enquete aí no Spotify pra quem acha... E aí, terapias, já fez ou não fez? Eu vou deixar a votaçãozinha aí só pra gente pegar a estatística. Muito bom. Su, Ok. obrigado demais por ter vindo, mas deixa teu Insta, deixa teus canais aí que as pessoas podem entrar em contato contigo, por favor. Meu Facebook e Instagram é Suelen Lopes Psicólogo. Muito Então, bom. me siga. Obrigado mesmo por estar aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite, por estar nesse bate-papo. Obrigada. Eu tô com o Insta Muito agora, bom. gente. É mesmo, Sério? o Luquias tem Insta agora. Um novo? Criei um novo. Que É. o cara que me hackeou, ele... Te devolveu? Não era pra falar essa parte, falou que era segredo. Gente, obrigado mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado, porque a gente gostou pra caramba, principalmente das intervenções do Greymar. Pega esse jogo de câmera novo. Aliás, Ed, muito obrigado, tá de parabéns. Greymar, muito obrigado por ter chegado atrasado e a gente terminar tão tarde. Lucas, Veio, né? Tá bom. Edivan tá lá em Bangladesh, na Lan House. Su, obrigado mais uma vez. Gente, até o próximo vídeo. Beijo do gordo e tchau. Tchau, tchau. Tchau. O que é isso aí? É um- Ô, mano, tá muito lá. parecido que você tá na Lan House. Só a carinha dele assim, tá ligado quando você tá em reunião no Zoom? O cara falando sobre o trampo dele. Obrigado. Gostei pra caramba. Só o Lucas come. Pô, e come pra caramba. Ó. Eu? Como? Eu nem comi. Os caras no maior tráfico de pão de queijo Eu aqui nem quando a comi. gente tava O Greymar que conversando. tava pedindo pão de queijo. o Ele tempo todo. pensou que tava filmando, metendo pão de queijo pra dentro. Põe aí o estoque. Pô, tem- Ah, é verdade. Fica vendo. Pode Ed, reparar. chega.